Olá, bom dia a todos e a todas. Obrigada por aguardarem. Eu sou a Marília Nogueira, diretora de Relações com Investidores da companhia. Vamos iniciar agora o nosso webinar de resultados do primeiro trimestre de 2025. A apresentação será feita pelo CEO José Firmo, pelo CFO Rafael Procassi, seguido de uma sessão de perguntas e respostas com toda a diretoria executiva. Peço que as perguntas sejam enviadas pelo ícone P e R, junto com o nome de quem faz, para que eu possa lê-las ao final da apresentação. Os microfones não serão permitidos. O webcast está sendo transmitido exclusivamente pela internet e posteriormente estará disponível no site de RI da companhia. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que todas as declarações feitas durante essa videoconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras, baseiam-se em crenças e premissas desta diretoria, bem como informações atualmente já disponíveis. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos. Dessa forma, passo a palavra ao Firmo. Obrigado, Marília. Bom dia e obrigado a todos pela presença na apresentação de resultados da companhia do primeiro trimestre de 2025. Este foi um trimestre que trouxe de volta o crescimento da produção, a resiliência da nossa capacidade operacional, avanços em nossos esforços de melhoria de custo e robusta geração de valor para a companhia. Em termos financeiros, tivemos mais um recorde de receita líquida no valor de R$ 861 milhões, um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado e 2% em relação ao último trimestre. Com o incremento da receita líquida e redução do lifting cost, registramos um EBITDA de R$ 424 milhões, que significa um aumento de 5% comparado ao trimestre passado e 20% na comparação do primeiro trimestre de 2024. Além disso, a geração de caixa livre do trimestre foi de R$ 207 milhões, 45% maior do que o trimestre anterior. Como resultado dessa forte geração de caixa e alinhado com o nosso programa de alocação de anunciamos mais uma distribuição de proventos aos nossos acionistas no valor de R$ 263 milhões, o equivalente a 90 centavos por ação, iniciando o ano com um dividend yield de cerca de 7%. Por último, realizamos os pagamentos referentes aos earn-outs das aquisições de Miranga e Tieta, no valor de $34 milhões, que deverão ser as últimas parcelas de aquisição de ativos a serem pagas. Atingir esse marco coloca a companhia em uma posição ímpar de geração de caixa futuro. Operacionalmente, a produção média do trimestre foi de 27.300 barris de óleo equivalente por dia, um aumento de 4% na comparação trimestre a trimestre, e além disso encerramos o mês de abril com uma produtividade média de 27,8 mil barris de óleo equivalente por dia, representando o nosso quarto mês consecutivo de crescimento de produção. Como resultado do nosso programa de perfuração, no primeiro trimestre colocamos 8 novos poços em operação, incluindo 2 poços injetores. Por último, em março apresentamos nossa certificação de reserva de 2024, com um total de 183 milhões de barris de óleo equivalente em reservas 2P, representando um índice de reposição de reservas de 1,7 vezes, com um custo de desenvolvimento de $7,60 por barril de óleo equivalente e a melhor relação PDP sobre 2P do onshore brasileiro em 34%. Conforme já mencionado, abril foi o quarto mês consecutivo de crescimento de produção, elevando a média de 2025 para 27,4 mil barris de óleo equivalente por dia. Esse crescimento é resultado da estabilização da execução dos workovers em conjunto com o programa de perfurações da companhia anunciado em outubro do ano passado. Desde então, já perfuramos 18 poços, dos quais 12 se encontram em operação e outros 6 aguardavam a completação final no final do trimestre passado. Além disso, concluímos a terceira perfuração profunda da PetroRecôncavo e avançamos e alcançamos um novo recorde de profundidade em Biriba, com o Poço Biriba 19, que chegou a 3.630 metros de profundidade. Todos esses poços profundos entraram agora em fase de teste de produção em cada uma das várias zonas identificadas durante a perfuração,
Essa avaliação é importante para entender potencial econômico e para que o time de reservatórios defina o melhor Field Development Plan desses novos horizontes. Aproveito e passo aqui a palavra para o Rafael para detalhar o restante da apresentação. Obrigado, Firmo, e bom dia a todos. No primeiro trimestre de 2025, tivemos uma receita líquida de 861 milhões de reais, um aumento de 2% em relação ao quarto trimestre de 2024, impulsionado principalmente pelo aumento na receita de gás natural e pelo fim dos contratos de hedge tipo NDF. A receita de petróleo no trimestre foi prejudicada pela formação de estoque em aproximadamente 56 mil barris no Rio Grande do Norte, devido a paradas de manutenção na refinaria Clara Camarão, com impacto estimado na receita em cerca de 20 milhões de reais no trimestre. Em relação ao gás, tivemos um aumento no preço médio de realização e no volume de venda, suportado ainda pela compra de gás de terceiros por estratégia comercial no trimestre. Gostaria de ressaltar que nossos contratos de venda de gás seco e de GLP, que correspondem a 88% da receita de gás natural da companhia, possuem cláusulas de preços fixos de venda ou preços mínimos e máximos que funcionam como hedges naturais, garantindo previsibilidade e proteção das receitas de gás contra oscilações no preço do Brent. Outro ponto importante é que, em janeiro, contratamos novos hedges de petróleo com volumes de aproximadamente 4 mil barris por dia para o segundo TRI e o terceiro TRI de 2025, o que corresponde a aproximadamente 25% da produção de petróleo. Assim, se combinarmos os contratos de venda de gás e os hedges de petróleo, chegamos a um volume de aproximadamente 50% da produção da companhia, protegido das variações futuras do Brent nos próximos trimestres. Passando para os custos, neste trimestre tivemos uma redução do lifting cost de 4%, voltando para patamar inferior a $14 por barril, devido, principalmente, ao incremento da produção e à redução dos custos após um reforço de despesas para integridade de ativos e resiliência operacional realizado no segundo semestre de 2024. Em relação aos royalties, tivemos um aumento de 11% em relação ao trimestre passado, devido ao aumento significativo da produção no campo de Thier, que possui uma alíquota mais alta em relação aos demais campos, bem como aumento nos preços de referência do gás natural no período. Os custos com midstream, expurgados os custos com a compra de gás de terceiros, mencionados anteriormente, seguiram numa tendência de redução consistente ao longo do último ano, devido principalmente aos ganhos de eficiência com a UTG São Roque e à otimização dos contratos de transporte de gás, gerando uma redução de 5% em relação ao quarto trimestre de 2024. Nas despesas gerais e administrativas, obtivemos uma redução de 8% versus o quarto trimestre, devido principalmente à redução nos gastos com consultorias externas. Tivemos um EBITDA de 424 milhões de reais, 5% maior do que o quarto TRI de 24, com o aumento da margem EBITDA de 1,4 pontos percentuais para 49,2%, como reflexo das melhorias na receita e nos custos, conforme explicado anteriormente. Baseado nos resultados do primeiro TRI e diante da mudança recente no cenário de preço de petróleo, montamos aqui à direita uma visão aproximada do break-even cash costs por barril da companhia e da margem realizada. A receita média de $61,1 por barril de óleo equivalente considera o mix dos produtos da companhia, que neste trimestre foi de aproximadamente 60% de petróleo e 40% de gás natural. A diferença entre essa receita realizada por barril e o preço médio do Brent embute as diferenças de valor entre o gás e o petróleo, bem como os descontos comerciais dos contratos de comercialização de petróleo. Na parcela de custos, calculado sobre o volume total produzido no trimestre, estão um lifting cost de $13,9 por barril, um G&A de $3,9
os custos de midstream do gás de 5,2 dólares e royalties de 4,9 dólares por barril, que somados geram um break-even cash cost de aproximadamente 28 dólares por barril e proporcionaram uma margem de cerca de 33 dólares por barril para a companhia no primeiro tri. O CAPEX total do trimestre foi de 249 milhões de reais, uma redução de 19% em relação ao trimestre anterior. Do CAPEX total, 222 milhões foram investidos no desenvolvimento de reservas, representando 89% do CAPEX total do período. Seguimos no período em ritmo acelerado com o nosso programa de perfurações, com 3 sondas em operação e, com isso, investimos 93 milhões de reais em perfurações, com 10 poços perfurados no trimestre, sendo que alguns deles ainda estão aguardando completação, conforme mencionado pelo firma. Em relação aos workovers, investimos 82 milhões de reais no primeiro tri, com 51 projetos executados, uma redução de 20% em relação ao trimestre anterior, por conta de um maior foco em intervenções para reparos de poços, visando redução de backlog de produção, bem como a completação inicial e testes dos poços recém-perfurados. O investimento em facilidades totalizou 47 milhões e teve uma redução de 31% versus o trimestre anterior, devido principalmente à menor demanda de recursos no plano de resiliência operacional, que concentrou a maior parte dos investimentos no trimestre anterior. Esse foi mais um trimestre com consistente geração de caixa pela companhia. Conseguimos custear todo o nosso CAPEX do trimestre, que se manteve acelerado, e realizamos o pagamento dos earnouts referentes às aquisições dos campos de Miranga e Tieta, mantendo a nossa posição de caixa praticamente estável. A geração de caixa livre da companhia, que corresponde ao fluxo de caixa das operações, deduzido das adições ao imobilizado intangível, foi de 207 milhões de reais, um aumento de 45% em relação ao trimestre passado. Com isso, anunciamos mais um pagamento de proventos aos nossos acionistas. Conforme sempre falamos, o management da companhia tem o compromisso de avaliar trimestralmente a geração de caixa, as oportunidades de investimento e o cenário futuro, e, com isso, levar ao Conselho as opções de destinação do caixa gerado. Optamos por realizar o pagamento de 263 milhões de reais em juros sobre capital próprio, representando 90 centavos por ação e um dividend yield dessa distribuição de aproximadamente 7%. A estrutura de capital da companhia está ainda mais sólida, com uma redução observada na dívida líquida e na alavancagem, tendo a dívida líquida baixado para 1,1 bilhão de reais e a alavancagem para conservadores 0,62 vezes dívida líquida sobre EBITDA dos últimos 12 meses. Essa evolução positiva deveu-se a uma combinação de crescimento no EBITDA dos últimos 12 meses e uma redução na dívida bruta, com a queda do dólar no trimestre e, conforme mencionei anteriormente, o pagamento das últimas parcelas referentes às aquisições de ativos de IP, pois nesse momento, e de acordo com a curva futura de preço do Brent, não deve haver gatilho do último potencial earnout referente à aquisição da Marra Energy Brasil. Além da baixa alavancagem, temos um perfil de dívida com baixo custo médio de 6,7% ao ano, em dólares, e duration de 4 anos, sendo a primeira amortização a ser realizada somente em 2028. Passo agora a palavra de volta para o firma. Obrigado, Rafael. Bem, como pudemos todos ver nas últimas 5 semanas, o setor de petróleo é cíclico e sujeito a efeitos geopolíticos globais que causam variações inesperadas de preços. Por isso, ao se pensar em uma operação resiliente e duradoura, é preciso estar sempre pronto para operar em condições de cenário de preço adverso de petróleo.
Com os resultados desse trimestre, a PetroRecôncavo reafirma que, com seus 25 anos de track record, seu balanço saudável, excelência operacional e break-even cost de referência de mercado, tem todas as armas para permanecer como benchmark do onshore brasileiro e seguirá capturando valor para os nossos acionistas, mesmo em cenários menos favoráveis como os que estamos encontrando nesses dias. Passo agora a palavra para a Marília para iniciarmos o Q&A. Obrigada, Fimo. Obrigada, Rafael. Vamos iniciar agora a nossa sessão de perguntas e respostas. Reforço para que as perguntas sejam enviadas pelo ícone P e R com a identificação para que eu possa lê-las. Então, iniciando aqui, a primeira pergunta é do Tasso, do UBS. Conseguem compartilhar um pouco a cabeça de vocês para a expectativa de produção em 2025? Como os dados year-to-date parecem bastante desafiadores, a companhia atingir a curva 1P para o ano. Se puderem dar um pouco mais de detalhe dos projetos já realizados durante o ano e o que ainda tem previsto para 2025, considerando esse cenário de Brent, e se esse cenário de Brent mais baixo pode alterar os planos. Obrigado, Tássio, pela pergunta. Vamos por partes. Produção. Nossa expectativa de crescimento de produção esse ano, a gente traçou com o mercado no início do ano, no nosso evento lá em São Paulo, que seria atingir um crescimento na ordem de double-digit Brent, double-digit growth aí, né, médio em 2025. Esse continua sendo o nosso objetivo. Obviamente que esse objetivo ele demanda um crescimento de produção parecido a esse que nós estamos tendo, mas continuado até o fim do ano, e esse continua sendo o nosso objetivo desse ano. Nossos planos de desenvolvimento foram, obviamente, reavaliados em discussões com o Conselho, agora à luz de tudo que aconteceu nas últimas 5 semanas, e mantidos. Nossa capacidade de operar, conforme nós apresentamos aqui na nossa apresentação, em condições adversas, com o que se conhece hoje, com o patamar de preço de petróleo esperado hoje, é de manutenção dos nossos planos. Obviamente que todo e qualquer custo nice to have, ou todo e qualquer gasto que nós possamos manter abaixo do esperado ou de uma forma controlada nos próximos meses, principalmente nos próximos 2 meses, para entender bem o mercado desse ano, será, e já começamos a fazê-lo. Então, tem aí um mix de manutenção do plano, do ponto de vista de investimento, junto com uma observação muito mais criteriosa, principalmente nos próximos 2 meses, de investimentos ou gastos que, porventura, possam ser suspendidos no curtíssimo prazo para melhor entendimento de onde vai essa curva de Brent para 2025. Os planos continuam os mesmos, terminar o desenvolvimento de TIE, que é o que nós iniciamos no ano passado e vemos bastante sucesso, continuar e entregar esse ano 100% dos workovers. Esse é um desafio bastante grande de balancear todas as atividades para entregar o nosso plano de workover desse ano e plantar as sementes do futuro, conforme nós chamamos lá no evento, a respeito dos poços profundos e dos poços horizontais, que são os nossos planos desse ano. Então, o plano continua o mesmo, bem em linha com aquilo que nós esperávamos, e o resultado desses planos, obviamente que eles não são absolutamente previsíveis enquanto eles não estiverem 100% implementados, é que vai nos levar para uma curva de produção crescente. Nossa expectativa de crescer produção tem se mostrado funcionando, principalmente com essa produção crescente nos últimos 4 meses, mas ainda temos um grande desafio daqui até o fim do ano para atingir os nossos objetivos. Perfeito. A segunda pergunta é do Vicente, do Bradesco. A campanha de TIE tem sido super bem sucedida. Queria entender quando a companhia começa uma segunda campanha de perfuração e quando a companhia tomaria a decisão de uma eventual terceira campanha de perfuração em TIE. E ainda em TIE, um update de como está a licença de produção produto.
uma pergunta em Tietê aí. Campanha de perfuração em Tietê. Tietê, eu vou trocar de campanha de perfuração para projeto de desenvolvimento do campo. Nós aprovamos, no meio do ano passado, um projeto de desenvolvimento para Tietê que tinha como objetivo fundamental iniciar algumas perfurações novas e alguns sidetracks, avaliar como o resultado daquilo ocorria e, então, entrar com uma fase 2 do plano de desenvolvimento, que é a que nós estamos implementando neste momento. Ou seja, a fase 1 foi implementada com sucesso, a fase 2 está sendo implementada agora, os últimos poços dessa fase 2 devem ficar prontos nos próximos meses, e aí nós teríamos a fase 2. Uma fase 3 de Tietê, que seria um desenvolvimento dessa fase 3, ainda está sendo avaliado e não está 100% aprovado. Nós vamos avaliar muito cautelosamente tudo aquilo que fizemos e os resultados para decidir uma possível fase 3. Mas hoje, a fase 2 de Tietê é a que nós devemos terminar e produzir esse ano com a fase 2. Uma possível fase 3 fica ainda sob avaliação. Acho que essa era a pergunta dele. Ele fala de campanha de perfuração, mas acho que ele estava falando sobre Tietê. Perfeito. Próxima pergunta vem do Conrado do Safra. Gostaria de saber sobre a nova sonda própria de workover. Ela permanece como backup por mais tempo ou entraria em operação contínua quando houver a devolução de alguma das sondas de terceiros? Se há necessidade de contratação de mais pessoal para ela, ou se ela vai continuar sendo só um backup? Nós temos uma sonda que não é uma sonda completa, nós temos um carro-sonda, que foi uma estratégia desenvolvida no ano passado, cujo objetivo era, como nós agora temos uma frota de sonda bastante grande, essa frota de sonda ela tem momentos de inspeção onde ela precisa passar por um tempo de inspeção cada uma dessas sondas. E a melhor forma de fazer isso era ter um carro-sonda de tal forma que a sonda, como um set, como um kit, não fique parada e você possa substituir o carro-sonda enquanto a inspeção é feita e reduzindo assim o tempo de manutenção. Essa foi uma estratégia, acho que é isso que ele está se referindo, uma estratégia que foi desenvolvida e está implementada esse ano, ou seja, esse ano nós já reduzimos bastante o tempo de manutenção geral das sondas de workover com essa estratégia. Nós temos um crescimento de frota que aconteceu via contratação de sondas terceirizadas, foram 2 sondas que entraram, e temos um plano de contratação de mais sondas terceirizadas para que possamos atingir o objetivo de executar 100% dos workovers esse ano. Além disso, nós estamos avaliando e vendo a possibilidade de aumentar a nossa sonda própria, a nossa frota de sondas própria. E uma das estratégias seria comprar uma outra sonda de backup e pegar esse carro-sonda e transformar num kit de sonda. Eu acho que eu fui tentando explicar o detalhe, mas é mais ou menos isso que nós estamos planejando. Contratação de pessoal, quando nós criamos um novo kit de sonda de workover capaz de operar, sim, precisamos contratar a equipe 100%. O carro de backup hoje não tem uma equipe, porque ele simplesmente substitui o carro sonda de backup das outras equipes. Entrei demais no detalhe, mas eu acho que eu respondi a pergunta. Perfeito. Ainda do Vicente, do Bradesco, saiu que a Brava decidiu tirar da mesa os ativos da Bahia. Queria entender como isso afeta a estratégia da Recôncavo de ter mais acesso logístico direto ali na região e se precisa de algum investimento adicional para que a companhia possa fazer. Não, se eu entendi, foi a necessidade que essa aquisição traria do ponto de vista de solução logística. Vamos dividir isso em 2 partes. Nós, o ano passado, identificamos a necessidade e colocamos de pé uma iniciativa de mudar materialmente a nossa flexibilidade e a nossa capacidade de escoamento, tanto na Bahia quanto em Potiguar, para petróleo. Essa foi um aprendizado muito grande com a dificuldade de escoamento que nós tivemos em dezembro de 2023. Então, a companhia decidiu que iria buscar alternativas de escoamento no Rio Grande do Norte e na Bahia. No Rio Grande do Norte, nós anunciamos
o nosso projeto e nosso MOU com o PCM, e na Bahia nós anunciamos um dos projetos que nós estávamos avaliando, que era uma possível rota de escoamento através do porto aqui na Baía de Todos os Santos, com a Ultra. Existem outras alternativas que nós olhamos na Bahia e nós continuamos desenvolvendo isso. Essas alternativas, não existe uma solução de curto prazo, se houvesse, ela já teria sido implementada. Então, existe aí um plano, um projeto de desafio logístico, de inovação logística, para que tenhamos o objetivo final atingido, que é ser capaz de escoar o nosso óleo, pelo menos, em 2 alternativas em cada um dos polos, em cada um dos clusters. Esse continua sendo nosso objetivo. A possível aquisição dos ativos na Bahia tinha um viés logístico, mas ele era muito maior do que só um viés logístico. Era uma integração de produção dos ativos, que era o que nós estávamos buscando ali. Realmente, a logística fazia parte disso, mas não era, eu diria que não era o principal objetivo ali. Ele não altera muito o que nós já estávamos fazendo. Estamos e continuamos fazendo de forma absolutamente independente a busca e a implementação de pilotos e projetos que possam se transformar em soluções longevas de escoamento, tanto na Bahia quanto no Rio Grande do Norte. João, quer fazer algum comentário? Sim, firma. Eu só complementaria que, de fato, né, a gente tem trabalhado nas soluções independentes, mas com o M&A ou não, ou em face da decisão recente da Brava, isso não implica dizer que a gente também não tenha buscado junto a eles, não esteja buscando junto a eles possibilidades de otimizar essas estruturas logísticas. E ter a independência é muito importante para a PetroRecôncavo, mas tanto a Brava quanto a PetroRecôncavo vão em todo momento buscar ter uma logística melhor, mais confiável e menos custosa, e se isso implicar em alguma forma, mesmo, de novo, não na forma de um M&A, em algum tipo de parceria, a gente tem buscado, particularmente na comercialização do petróleo, dado que as nossas rotas de gás natural são diferentes. Então, a gente não muda uma estratégia de estarmos muito próximos e utilizar a estrutura do onshore entre todos os players ali da Bacia do Recôncavo da melhor forma. Muito bom ponto, João. Acho que isso você me lembra até que é bom reforçar de que na discussão com a Brava no Rio Grande do Norte, nós já conseguimos um aumento de melhoria logística através de upgrade do sistema de entrega logístico por carreta e aumento da capacidade de estocagem, que já fez efeito esse ano. Em janeiro, quando a Brava teve que fazer uma parada na refinaria, nós conseguimos, muito distinto de dezembro de 2023, manter a produção nossa e da Brava absolutamente funcionando enquanto a refinaria esteve parada por quase 3 semanas. Então, algumas desses upgrades logísticos já estão dando resultado e já fizeram efeito nesse primeiro trimestre desse ano. Perfeito. A próxima pergunta é do Gabriel do Citi. Como o preço de óleo impacta a estratégia de alocação de capital da companhia, tanto no Greenfield quanto M&A, dividendos e patamar de alavancagem? Acho que eu vou passar essa para você, Rafael, mas antes eu vou dizer. O ano passado nós concordamos com o Conselho numa estrutura de avaliação bem transparente, muito, muito clara e com um objetivo claro de observar e manter a flexibilidade da companhia o tempo inteiro, uma vez de que a gente acredita que as oportunidades no onshore ainda são muito júniores, para usar uma palavra que todo mundo conhece, e que muito difícil de prever, tanto no tempo quanto na amplitude. Então, a nossa decisão junto com o Conselho foi: vamos manter a flexibilidade de alocação de capital, e essa é a melhor estratégia. Aqui a estratégia é manter a companhia flexível, e a gente faz esses exercícios, então, periodicamente com o Conselho, e voltamos a fazer dessa vez, e a decisão foi de pagamento de proventos, como retorno ao acionista. Então, acho que, de uma forma geral, continua valendo aquilo que a gente vem dizendo para o mercado, a estratégia da PetroRecôncavo se manter flexível e avaliar o tempo inteiro as oportunidades de alocação de capital.
Complementaria só dizendo assim, acho que a gente já passou por vários ciclos aí de queda do preço do petróleo em vários momentos. Acho que tem dois aspectos principais aí que afetam a companhia. O primeiro, obviamente, quando o preço cai muito, a depender do patamar, ele pode tornar alguns projetos não atrativos do ponto de vista economicamente. Felizmente, para a gente aqui, até esse momento aqui, perto de $60, praticamente nenhum projeto deixa de ser economicamente viável. Ele fica um pouco menos, mas ainda permanece NPV altamente positivo. Então, assim, não tem muito esse efeito aí até esse patamar perto de 60, você tirar projetos da carteira porque deixaram de ser atrativos. Mas, obviamente, que ele acaba afetando um pouco a geração de caixa da companhia, né? E aí, como a gente mostrou aqui na apresentação, que tem uma série de proteções aqui, que esse impacto é menor do que talvez outras empresas, mas aí entra num processo de discussão aí com o conselho da melhor forma, se a gente ajusta um pouco o CAPEX ou não para permitir uma melhor distribuição de dividendos, etc. Mas isso faz parte da discussão trimestral aqui nesse framework que o Firmo mencionou, e a gente enxerga que, obviamente, a gente mostrou os números aí dos econômicos por barril, mesmo no patamar de $60, até bem abaixo disso, a empresa ainda continua no patamar, na nossa visão, de ser uma geradora de caixa livre, né? Free cash flow positivo aí, no período, o que abre essas possibilidades todas que você mencionou, de distribuição de proventos, manter o programa de investimento, uma série de escolhas que a gente vai fazer a cada trimestre. Perfeito. A próxima pergunta do Leonardo, do Bank of America. Poderiam dar um update em relação às negociações com a Brava para a infraestrutura de gás de Guamaré? Eu acho que esse é um caminho que vem sendo perseguido desde a assinatura do MOU. Nós temos alguns desafios técnicos bastante grandes ali, porque é um sistema integrado, né? Foi criado de forma integrada, então tem aqui um desafio de assegurar que a transação protege todas as partes e seja muito bem construída para que tenha êxito, mas a nossa expectativa é de que a gente tenha uma solução final o mais rápido possível dentro dessa capacidade de gerar uma JV que funcione a longo prazo e traga o benefício de longo prazo, que é melhoria de eficiência sistêmica para Brava, PetroRecôncavo e outros possíveis players que venham usar essa infraestrutura. Quer complementar, João? Não, Firmo, acho que você colocou todos os pontos aqui. Obrigado. Perfeito. Mais uma pergunta do Gabriel do Citi. Vocês têm mudado a forma de pensar sobre política de hedge? Vocês têm mudado a forma de pensar sobre política de hedge? Nesse cenário mais baixista e mais volátil, a empresa poderia aumentar o nível de hedge da operação? Eu acho que agora a estratégia de hedge da companhia está se provando, mais uma vez, muito correta. A gente tomou decisões de hedging no passado que eram mais por uma questão de necessidade da dívida, e agora a estratégia de hedge é por aquilo que protege melhor a companhia. Não vejo nenhuma mudança em curso. Rafael? Eu acho que não tem mudança na estratégia, de modo geral, né, como foi mencionado. De novo, a gente passou de uma fase pós-aquisição de uma série de ativos da Petrobras, que a empresa tinha uma alavancagem maior e, portanto, tinha um programa de hedge também bem mais forte, mas ao longo do tempo o negócio de gás foi crescendo na companhia, que já traz um hedge natural bastante relevante, de modo que a gente hoje tem uma política de, basicamente, fazer teste de cenário de estresse aí de preço de petróleo baixo por um certo período e avaliar necessidades ou não, né? E aí, felizmente, com a nossa reestruturação da dívida também no ano passado, com as debêntures, com alongamento de prazo, etc., a gente está numa posição financeira bastante confortável de não ser obrigado a fazer hedge. A gente fez alguns movimentos, às vezes, um pouco oportunistas, aí, como no começo do ano, só para complementar aí do lado do petróleo também com volume de hedge, mas não enxergo também uma mudança de estratégia. Perfeito. A próxima pergunta é sobre o lifting cost. Eu vou juntar aqui as perguntas do Leonardo, do Bank of America, com o Henrique, do BTG. Então, a gente viu uma redução relevante do lifting cost TRI contra TRI. Você poderia dar um pouco mais de cor sobre o que foi feito? E, adicionalmente, considerando que a companhia consiga implementar os aumentos de produção esperados para o ano, onde acreditam que o lifting cost, para que patamar o lifting cost pode chegar ao final do ano?
O lifting cost da PetroRecôncavo, ele passou por uma avaliação no segundo semestre do ano passado, onde a gente, conscientemente aqui, como gestores, decidiu investir um pouco mais no que eu chamei de resiliência operacional. Para sermos capazes de entregar consistentemente os nossos objetivos de produção, nós decidimos e avaliamos que havia a necessidade, então, de um investimento mais forte nessa parte de resiliência. Ele, obviamente, que é um esforço que tem um efeito temporal, mas ele não é um esforço que a gente aceita como permanente. Então, os nossos objetivos agora são, à medida que vamos entendendo os efeitos reais desse gasto, desse investimento, irmos ajustando isso no dia a dia. É um trabalho cauteloso de risco e reward, né, que a gente faz no lifting cost. Então, eu acho que nossa perspectiva de um lifting cost sempre desafiado para ser reduzido, mas com muita transparência na nossa visão, principalmente visão mensal aqui, de como isso está assegurando que nós entregamos o máximo uptime de produção na condição atual. Acho que esse é nossa filosofia. A redução esse trimestre indica de que boa parte daquilo que a gente fez já está começando a dar resultado, mas que a gente tem trabalho para fazer. Mas eu não quero dar uma expectativa de redução muito grande de lifting cost nesse período de curto prazo, porque tem muita coisa em avaliação. O ano passado nós fizemos bastante investimentos de resiliência elétrica que serão testados esse ano durante o período de muita chuva que começou agora, que vai continuar ocorrendo. Já vimos alguma melhora material de resiliência elétrica nesses meses de chuva, mas ainda temos que testar isso um pouco mais. Tem as resiliências a respeito do escoamento que nós estamos fazendo e tem aquilo que é um dos grandes fatores de lifting cost, que é o custo de reparo de poço, que a gente, no final de outubro do ano passado, sentamos aqui, Troy, eu, Denis e toda a companhia, para poder avaliar a possibilidade de uma nova metodologia de endereçamento de reparo de poço, que nós chamamos, né, de High Efficiency Group, onde a gente cria um business unit de reparo de poço que tem como objetivo longevo, aí, de longo prazo, olhar tudo de uma forma holística, como aumentar o tempo de vida dos poços, como usar a tecnologia, baixar custo, para que tenhamos um efeito melhor. Esse a gente já começa a ver algum resultado nesse primeiro trimestre, mas os objetivos são bem de longo prazo. Quer fazer algum comentário, Denis, sobre o grupo? Confirmo, sim, acho que você cobriu bem. A gente está criando essa nova gerência, né? Na verdade, é uma parceria aí entre o RSO e operação, produção, junto com o Troy. Como você falou, uma forma holística, né? A gente tem pessoal de reservatório, de engenharia, de produção, pessoal de execução do RSO e até pessoal de materiais, né? De suprimentos, formando, como você disse, um centro de excelência. E a gente, como a gente explicou, né, no evento com os investidores aí em março, a gente quer transformar a gestão dessas quebras de poços, né, que quer também eliminar as falhas prematuras que a gente via ocorrendo, e a gente já viu uma melhora significativa nisso, que tem um impacto, né, na redução do nosso backlog de produção, aumentando a vida útil desses poços e, por sinal, aí, respondendo a pergunta, também tem um impacto aí na redução do lifting cost. Então, eu acho que isso começou no final do ano passado, está ganhando maturidade agora no primeiro quarto, que a gente já vê melhorias e eu acho que tem tudo aí para ser uma outra gerência de sucesso. Quer fazer alguma promessa de lifting cost for this year, or you wanna stay with my perspective of going down as we can? As we can. Eu acho que, Firmo, você caracterizar isso muito bem. Vamos em linha. Sempre é um desafio nesses campos.
que são maduros para manter esse em controle, mas estamos em uma via certa com esse grupo de High Efficiency Group para atacar o parte do custo mais disponível para ser reduzido. Obrigado, Troy. Perfeito. A próxima pergunta é do Rodrigo, do Santander. Notamos uma queda expressiva no CAPEX de desenvolvimento, que caiu de 280 milhões para 222, mesmo com uma atividade de perfuração bastante intensa no trimestre. Queria entender melhor o descasamento de CAPEX e como devemos pensar nisso olhando para frente, principalmente quando comparado com a certificação de reserva. Eu estou tentando entender o descasamento. A gente teve, no ano passado, a gente teve uma estratégia de interromper as perfurações no meio do ano, assim, entre o segundo trimestre e o terceiro trimestre, voltou no último trimestre com alta intensidade de perfurações e com uma campanha de workover também bastante forte. Nesse trimestre, a gente manteve isso. Obviamente que depende muito da perfuração, do tipo de perfuração que você está fazendo, mas a média de investimento desse trimestre foi exatamente aonde a gente tinha imaginado, com 3 sondas perfurando, com o workover talvez ficou um pouquinho abaixo do esperado. Nós temos aí uma estratégia de aumentar a execução de workover nos próximos 3 trimestres. Então, o workover talvez tenha ficado um pouco abaixo, mas não mudou materialmente do ponto de vista de investimento o CAPEX desse ano. O CAPEX para esse ano, ele conforme a gente veio discutindo com o mercado, ele é alguma coisa entre o CAPEX da curva da certificação de reserva 1P e a curva de certificação de reserva 2P, porque a metodologia de alocação de capital para desenvolvimento de reservas, nesse ano, está bem definida nos seus buckets, vamos chamar assim, nos seus diferentes buckets. O bucket de workover está muito bem definido e o Denis e o time do RSO tem como objetivo fundamental entregar 100% de todo o CAPEX e toda a execução de workover que nós havíamos planejado. Nós temos campanha de perfuração que durante o ano vai ser dividida em perfuração, vamos chamar convencional, daquilo que nós já tínhamos planejado, e os 2 buckets diferentes, perfuração profunda e perfuração horizontal, que são 2 buckets que nós chamamos de semente para o futuro, né? Os poços profundos que foram perfurados até agora entram numa fase de avaliação e, obviamente, essa avaliação é muito importante. Quando a gente perfura horizontes novos, como a gente perfurou com essa sonda, o que nós temos que fazer agora é assegurar que a gente extrai a máxima quantidade de informação desses horizontes. Porque nós não estamos falando de uma perfuração como em Thier, que você perfura o poço já sabendo exatamente o que você quer que ele vai fazer, em qual zona você quer produzir, e ele praticamente termina a perfuração, entra em completação e entra em produção imediatamente. Então, o tempo entre o fim da perfuração e o início da produção de um poço em Thier é incomparavelmente menor do que o tempo de perfuração dos poços profundos e o seu ponto de produção, porque depende da gente usar esses 2 primeiros poços para entender bem cada um dos diferentes reservatórios encontrados e qual é a melhor tecnologia, a melhor forma de produzir esses poços. Então, tem esse bucket e tem o bucket de perfuração horizontal, que é o que nós vamos fazer, provavelmente, no início do segundo semestre, a gente começa a perfurar o primeiro poço horizontal. Então, de uma forma geral, e talvez uma diferença tenha sido notada também na perfuração em Thier, né? Porque a gente perfurou em Thier nos últimos, desde agosto do ano passado até agora, a gente vem perfurando em Thier nessa fase 2. Então, de uma forma geral, o CAPEX, a perfuração e o workover estão muito em linha com tudo aquilo que a gente havia planejado para esse ano, para fazer a entrega da curva de produção futura, que é o que a gente está buscando fazer. Perfeito. A próxima pergunta do Eric, do Itaú BBA. Nesse trimestre, houve uma sutil adição na linha de almoxarifado para inversões fixas, devido à aceleração do programa de perfuração e workover. O que devemos esperar do comportamento desta linha para o resto do ano?
Esse é um efeito temporal. A gente estava aqui debatendo se alguém ia perguntar. A gente reduziu 100 milhões de reais de inventário o ano passado, através de uma parceria aí da companhia inteira focada nisso, e tivemos um pequeno acréscimo agora nesse primeiro trimestre. Ele tem muito a ver com assegurar que a gente tem todos os equipamentos necessários para a campanha desse ano. Se vocês se lembrarem, a gente botou muito planejamento como fonte fundamental de sucesso aí para o futuro, e no planejamento uma das coisas que a gente quis fazer é entender o programa cedo e assegurar que tudo aquilo que é necessário para a execução desse programa, não somente materiais, mas de materiais também, esteja disponível para esse programa ser executado. Então, tem realmente um efeito temporal de preparação para essa campanha. A expectativa desse ano, diferente do ano passado, que a gente falou que queria reduzir 70 milhões, é de uma redução de inventário, continuar o processo de redução de inventário sem estipular um número, porque a gente tem aqui, quer manter aqui uma flexibilidade de execução bastante interessante, dependendo muito daquilo que a gente for fazer no último trimestre do ano, que é fundamentalmente o que muda esse efeito. Perfeito. A próxima... alguma coisa de... Não, você mandou bem. Então, seguindo aqui, a pergunta é comentar um pouco mais nos resultados de perfuração do poço direcional em Biriba, se teve avanço na produtividade da perfuração e quantos metros por dia nós atingimos. Nós perfuramos 2 poços em Biriba e um poço em Jacuípe, e cada um desses poços comprovou a interpretação sísmica que nós tínhamos e encontramos os horizontes que nós estávamos buscando. Então, essa é a primeira característica de perfurar, principalmente num ambiente relativamente novo. Não tem nada exploratório aqui, porque isso são campos que já foram perfurados, então é muito mais appraisal do que qualquer outra coisa, mas é sempre importante validar e refazer a sua interpretação sísmica quando a gente faz essas perfurações. Então, encontramos os horizontes e agora estamos num processo de avaliação. Estamos em avaliação no primeiro horizonte do primeiro poço de Biriba, devemos entrar em avaliação do primeiro horizonte em Jacuípe nas próximas semanas, pelo que a gente está vendo, e a gente vai continuar fazendo essas avaliações para poder definir melhor qual é a metodologia, quais são as camadas de reservatório com melhor potencial econômico e decidir, então, o próxima onda de perfuração nesses campos. Então, tem um trabalho aqui, prioridade aqui é entender muito bem a economicidade, mas não é do poço, né? A economicidade de cada um desses reservatórios e como justifica a perfuração nessa região após essa avaliação que vai ser feita agora nos próximos meses. Quer fazer algum... Joana? Não, eu acho que você fazer cobertura bem, mas parte da pergunta foi sobre as taxas de penetração da sonda, e Dennis talvez pode comentar nisso, mas de minha perspectiva era avanços bem em nossa eficiência, especificamente no último pouso profundo, onde nós optimizamos vários aspectos técnicos na perfuração desse pouso. Eu acho que estamos indo para uma eficiência bom. Não sei se você quer fazer algum comentário, Denis. O meu comentário seria: esses primeiros poços, eles têm como objetivo fundamental poços competentes dentro da expectativa de custos que nós tínhamos. Eles têm como sua estratégia como a companhia atinge novos patamares de profundidade, construindo um poço muito competente. O que é construir um poço muito competente? É um poço que atinge o objetivo do reservatório, ou seja, chega no target, e é construído de tal forma que você não tenha interrupções ou quebras, ou tenha que fazer sidetracks, tem que fazer desvios de rota que encarecem demais o poço. Nesse aspecto, a PetroRecôncavo, nesse ano, a gente disse isso, né? Foi muito capaz de provar, e aí nós temos esse conceito, acreditamos ter a melhor companhia de perfuração do onshore,
observando a dificuldade de perfuração que a gente vê no onshore hoje. Então, assim, nós tivemos bastante avanço. Acho que, do ponto de vista de eficiência, a gente viu uma eficiência melhor muito importante em TIE, que aí você entra na parte de desenvolvimento e aí vai perfurando um poço após do outro, bem comparável um com o outro. Então, a gente viu o TIE, do ponto de vista de custo, avançando bastante bem. Os poços profundos ainda é cedo para falar, porque a gente praticamente construiu 3 poços diferentes um do outro. O poço primeiro de Biriba era diferente do segundo de Biriba e Jacuípe também bem diferente. Então, um pouco cedo para falar em eficiência, mas acho que o Troy, quando a gente trouxe essa sonda para o Brasil, a gente viu esses horizontes foram perfurados em meses pela Petrobras. A gente quer perfurá-los em semanas. Os primeiros 3 poços a gente conseguiu fazer isso, mas longe do que eu gostaria que o Denis fosse capaz de fazer do ponto de vista de eficiência de perfuração ainda no futuro. Exatamente. Agora sim você pode falar, Denis. Não, só 100% alinhado. Eu acho que a gente está ainda na fase da eficácia, principalmente por esses novos horizontes de poços profundos. Mas, assim, só para dar um pouquinho de informação, que a gente sim vem melhorando na eficiência. Se a gente comparar o Beriba 20, a gente foi, na verdade, esse poço começou de um sidetrack a 2.000 metros de profundidade, né? A gente chegou a 3.560 e com o Beriba 19 a gente começou do zero e perfurou o poço mais ou menos no mesmo tempo que a gente perfurou o Beriba 20. Então, sim, a gente teve um aumento de eficiência. Inclusive, na etapa de 12 1/4, a gente bateu o recorde da PR-14, aí respondendo um pouco aí da taxa de penetração, e um dia a gente perfurou quase 500 metros. Então, a gente está longe do objetivo que a gente quer chegar, mas sim, já estamos mostrando um ganho de eficiência e uma curva inicial de aprendizado aí nos poços de Beriba. Obrigado, Denis. Perfeito. Aqui, pelo avançado da hora, eu vou fazer a última pergunta, que é, considerando que não tem nenhum eminente no curto prazo, a alavancagem da companhia está mais baixa e o pico de CAPEX já passou aqui, o mais recente, se a companhia teria espaço para pagar mais dividendos ainda esse ano. Eu vou voltar aqui para o nosso framework de alocação de capital. As oportunidades de M&A do onshore, principalmente oportunidades que eu acredito, que eu acredito que o onshore brasileiro está caminhando para, e as melhores oportunidades estão por vir, que é a melhoria sistêmica de eficiência do onshore. Seja via uma compra direta de uma companhia ou de um ativo, ou via parcerias, JVs, farm-ins e farm-outs, que eu acho que são as discussões que continuam andando o tempo inteiro com todos os players aqui do onshore. Então, essas oportunidades, elas continuarão existindo, só que são muito difíceis de dizer se elas acontecerão esse ano ou se acontecerão no início do ano que vem. Então, essas oportunidades continuam existindo. Então, o que a PetroRecôncavo fez e continuará fazendo pelo momento é manter a sua flexibilidade. Nós vamos gerar caixa no próximo trimestre ou nos próximos trimestres, vamos avaliar essas oportunidades, seja em M&A, seja em acelerar algum desenvolvimento de nossa reserva, ou até mesmo entrar de uma forma mais com maiores investimentos no midstream de gás, e aí sim decidir a janela de alocação de capital final e anunciar. Essa é a flexibilidade que nós fizemos. Agora, do ponto de vista de potencial, não existe nenhuma dúvida que com a geração de caixa que a companhia está hoje, com as margens que ela está conseguindo fazer, com seu controle de custo e com um preço de petróleo nos patamares que estão, nós deixamos de ter compromissos financeiros muito pesados na aquisição dos ativos que aumenta o potencial de geração de caixa livre da companhia. Agora, o que nós faremos com esse caixa vai estar diretamente conectado às oportunidades que a companhia tem de alocação de capital. A alocação de capital é, sem dúvida nenhuma, a discussão mais estratégica que nós temos com o Conselho o tempo inteiro. E é, sem dúvida nenhuma, a que nós temos de uma forma bem organizada, bem estruturada nesse framework que nós fizemos. Então, teremos as nossas performances daqui para frente e avaliaremos
as oportunidades, mas que o potencial de geração de caixa, o Rafael usa bastante essa expressão, a companhia mudou de patamar na sua capacidade de geração de caixa no final do ano passado e vem demonstrando isso através da sua performance, uma vez mais, nesse primeiro trimestre desse ano. Perfeito, acho que a gente encerra aqui as perguntas. Muito obrigado. E agradeço a todos. A gente encerra o call do primeiro trimestre aqui e o time de RI permanece à disposição para as próximas perguntas. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.